Oi, meu nome é Anne, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre Dirty Dancing. Dirty Dancing é um filme de 1987 estrelado por Jennifer Grey e Patrick Swayze e que, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas um filme sobre dança, e sim sobre sororidade, direitos reprodutivos, liberdade sexual e a transformação de uma jovem moça em uma mulher. O filme se passa no verão de 1963 e é narrado por Frances, mais conhecida como Baby, uma jovem na faixa dos 17, 18 anos, inteligente, idealista e um pouquinho ingênua, que tem como objetivo de vida estudar economia dos países subdesenvolvidos e depois se juntar ao Peace Corps, que é um programa de voluntariado estadunidense que mandava jovens para ajudar países em desenvolvimento. A família dela é composta pelo pai, um médico respeitado, a mãe Marjorie, e a irmã mais velha da Baby, Lisa, que é mais vaidosa e convencional. A família da Baby viaja nas férias para um resort localizado nas montanhas de Catskill, em Nova York. O resort é um refúgio para famílias de classe média alta que buscam entretenimento, atividades recreativas. Nesse resort, existem dois tipos de trabalhadores. Os garçons, que são jovens rapazes de classe média, que são estudantes ou pretendem entrar em alguma universidade como Harvard, que são contratados para entreter as garotas, filhas dos hóspedes ricos. Inclusive, o dono do resort deixa bem claro que os garçons devem flertar com as garotas ricas. E os dançarinos, que são tratados como inferiores, tanto pelos donos do resort quanto pelos garçons. Ao chegarem no resort, a primeira atividade que a família participa é uma aula de merengue, onde a Baby se mostra bem desajeitada. E à noite, durante o jantar, o dono do resort apresenta o seu neto Neil à família da Baby. Então o Neil e a Baby vão dançar, só que daí aparecem um casal de dançarinos do resort, Penny e Johnny Castle, e eles dançam incrivelmente bem, impressionando a todos os hóspedes, tanto que todo mundo que estava dançando antes abre um espaço bem grande para eles, mas quando o dono do hotel vê, ele não gosta e imediatamente os dois param de dançar e vão dançar com outras pessoas. Bom, o Neil convida a Baby para ajudar ele com a programação de jogos do resort e antes mesmo que ela pudesse dizer qualquer coisa, o pai dela, que tá perto dos dois, diz que ela quer ir sim, então a Baby acaba participando como assistente em um show de mágica. Depois disso, ela sai caminhando sozinha por aí, entra em um local restrito apenas para funcionários e lá ela encontra o Billy, um dos trabalhadores do hotel, carregando umas melancias. Ela se oferece para ajudar e eles levam as melancias até uma espécie de galpão, onde os funcionários estão dançando das formas mais sensuais possíveis, e ela fica ali olhando a dança, fascinada com o que ela tá vendo e conversando com o Billy. Então o Johnny e a Penny aparecem e começam a dançar, e o Billy conta pra ela que o Johnny é primo dele. E a nossa Baby, como quem não quer nada, fala: nossa, eles formam um lindo casal, né? E o Billy explica pra ela que, na verdade, o Johnny e a Penny são apenas amigos. O Johnny vê a Baby e pergunta o que ela tá fazendo ali, e depois convida ela pra dançar. Ele ensina alguns passos de dança pra ela, eles dançam, mas assim que a música acaba, ele deixa ela sozinha. No outro dia, o Neil vai até o Johnny pra perguntar pra ele por que a Penny não tá dançando com os hóspedes, e o Johnny tenta explicar pra ele que ela tá descansando. Ele fica irritadinho, diz que é contra as normas, porque para alguém como ele deve ser um absurdo, né? Um funcionário que passa a maior parte do tempo dançando, fazer uma pausa para descansar. E depois disso ele convida a Baby para dar uma volta. E fica falando que ele é o melhor partido de lá, porque é dono de 2 hotéis, que provavelmente os pais dela devem estar felizes de saber que ela está junto com ele e blá, blá, blá. Então a Baby vê a sua irmã Lisa saindo do meio do mato com um dos garçons, que também é estudante de medicina ou pretende estudar medicina, alguma coisa assim, o Robbie. O Neil fala pra ela que é uma pena que ela tenha visto aquela cena, então ele leva a Baby pra cozinha do resort. E lá ela acaba vendo a Penny sentada em um cantinho chorando, mas como ela ouviu o que o Neil disse pro Johnny, ela diz pra ele que acha melhor ir ver o que aconteceu com a irmã dela, pra eles saírem dali e ele não ver a Penny. Então ela vai correndo até o Billy e conta pra ele sobre a Penny, e ele conta pro Johnny. Os três vão atrás da Penny. No caminho, o Billy conta pra Baby que a Penny tá grávida e ela acha que é o filho do Johnny, mas ele fica indignado porque o bebê da Penny não é filho dele. Os três chegam até a Penny e levam ela pro galpão dos funcionários
E lá, a Baby fica sabendo que o verdadeiro pai do bebê da Penny é o Robbie, o cara com que a irmã dela tava. Então o Billy conta que um dos funcionários conhece um médico que vai estar no resort na próxima semana e que eles precisam de $250 pra esse tal médico fazer um aborto na Penny. A Baby tenta argumentar que tá tudo bem porque o Robbie tem dinheiro. E a Penny explica que na verdade o Robbie sabe e não quis saber nem dela e nem do bebê. E gente, a Penny é uma jovem que foi expulsa de casa aos 16 anos e desde então ela tem sobrevivido sozinha e agora foi abandonada grávida por um idiota. Se os donos do resort descobrem que ela tá grávida, ela vai ser demitida. Se ela faz o procedimento e eles descobrem, ela também vai ser demitida. Na década de 60, o aborto ainda era ilegal nos Estados Unidos. E embora esse filme tenha sido feito nos anos 70, ele se passa antes da legalização do aborto, justamente para destacar as consequências de realizar um procedimento tão delicado sem qualquer assistência médica adequada. Inclusive, a roteirista, em uma entrevista, comentou que qualquer um podia fazer um documentário sobre aborto, mas que isso só chegaria a pessoas que já concordam com a causa. Mas que colocando esse tema dentro de um filme, ela esperava abrir a mente de quem talvez não tivesse refletido o suficiente sobre o assunto ainda. No outro dia, a Baby vai falar com o Robbie pra tentar fazer ele entender que não pode abandonar a Penny grávida e esse idiota diz que não vai estragar a vida dele por causa de uma garota que sai com todo mundo e que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que importam e as pessoas que não importam, e a Penny é uma delas. A Baby fica indignada, óbvio, porque ela acreditava de verdade que o Robbie iria ajudar a Penny. Diz que tem nojo dele e que se ele não ficar longe dela e da irmã dela, ela vai fazer com que ele seja demitido. Depois disso, a Baby vai falar com o pai dela pra pedir os $250 emprestados. O pai dela pergunta por que ela precisa daquela quantia, que pra época era muito dinheiro. E a Baby explica que ela precisa pra ajudar alguém, que ele ensinou que ela sempre deveria ajudar alguém que estivesse em apuros e que ela não pode contar pra ele. O pai dela até chega a questionar se é algo ilegal, mas ela nega, então, como ele confia muito na filha, ele dá o dinheiro que ela pediu. A Baby, que sempre admirou profundamente o pai, mente pra ele pela primeira vez, e isso marca um momento de transição na vida dela. Antes, a Baby era a filha exemplar que contava tudo pros pais, agora ela tá tomando decisões por conta própria, mesmo que isso signifique ir contra os princípios da família. Então, à noite, a Baby vai até o galpão dos funcionários e entrega o dinheiro pra Penny. Ela não julga a situação da Penny em nenhum momento do filme. Ela não olha pra Penny com desprezo, ela não faz perguntas intrusivas, ela não tá ajudando pra se sentir uma heroína, nem esperando que a Penny goste dela ou que o Johnny a veja como uma pessoa incrível. Ela ajuda porque ela entende que a Penny tá numa situação terrível e que se ninguém fizer nada, o pior pode acontecer. Bom, a Penny diz que vai ter que recusar a ajuda da Baby, e então eles explicam pra ela que o tal médico só pode atender na quinta-feira, só que na quinta-feira o Johnny e a Penny têm uma apresentação em um outro hotel do mesmo dono do resort e que se eles não se apresentarem, eles vão perder o salário e ainda vão ser demitidos. A Baby questiona se não tem alguma outra dançarina para substituir a Penny e o Johnny diz que todo mundo ali trabalha e até brinca se a Baby quer entrar no lugar da Penny. O Billy diz que é uma boa ideia, mas a Baby fica tipo, gente, mas eu não sei dançar nada. E a Penny diz que o Johnny pode ensinar ela. O Johnny duvida que ela possa aprender e até fala que ela não vai conseguir. Então a Baby aceita substituir a Penny. Eu acho que eu também sou um pouquinho assim. Eu posso não saber fazer alguma coisa, mas se alguém disser que eu não sou capaz, é aí mesmo que eu vou fazer de tudo pra tentar aprender. Bom, no outro dia, o Johnny começa a ensinar a Baby e ela é péssima, pisa no pé dele toda hora, porém ela é muito dedicada, inclusive algumas partes, tipo essa aqui onde ela ri toda hora, porque sente cócegas enquanto eles estão ensaiando, é real, porque o Patrick era um dançarino profissional e ela não, então essa irritaçãozinha dele aqui era de verdade. Durante um ensaio, a Baby, sem querer, quase faz o Johnny dar um jeito nas costas, então ele fica meio irritado, perguntando se ela acha que aquilo ali é brincadeira, que ela tem que se concentrar mais, e a Baby fica brava porque ela tá ajudando ele, tá insegura, faltam apenas 2 dias pra apresentação e ela ainda precisa aprender o passo final, que é aquele que ela salta e ele segura ela no ar.
Então o Johnny leva ela pra ensaiar numa espécie de bosque, e lá ele conta como que ele aprendeu a dançar, que um dia apareceram uns caras oferecendo um teste para instrutor e que quem passasse nesse teste eles iriam ensinar várias danças. Ele e a Baby tentam várias vezes fazer o salto final, mas eles não conseguem, então o Johnny e a Baby vão tentar dentro do lago, porque segundo ele é mais fácil, e lá começa a rolar um climinha de romance entre eles. Chega o dia da apresentação, que também é o dia do procedimento da Penny, e enquanto ela ajuda a Baby a se preparar, ela explica que só ficava com o Robbie porque ele fez ela acreditar que ele amava ela, e que agora ela tá com muito medo de algo dar errado. E a Baby se solidariza com a situação da Penny, abraça ela, tranquiliza ela. O Johnny e a Baby se apresentam e apesar dela tá nervosa, errarem algumas coisinhas e não conseguirem fazer o salto, dá tudo certo. A plateia adora, mas eles ficam um pouquinho assustados porque quando eles terminam, eles veem um casal de idosos na plateia que são hóspedes do resort em que a Baby tá hospedada, mas fica tudo bem porque eles não percebem ela lá. Bom, quando eles chegam da apresentação, a Penny tá passando muito mal porque o tal médico não era médico coisa nenhuma, era só um cara com uma faca suja e uma mesa dobrável, e foi tudo horrível, a Penny sofreu pra caramba. Então, pra salvar a vida da Penny, a Baby, sem pensar duas vezes, vai correndo acordar o pai dela, que é médico, e leva ele até a Penny. O pai da Baby consegue salvar a Penny, e quando ele vai embora, ele se recusa a cumprimentar o Johnny, porque quando ele perguntou quem era o responsável pela Penny, o Johnny disse que era ele, então o pai da Baby fica achando que ele era o pai do bebê e que foi ele quem fez a Penny fazer aquele procedimento com um falso médico. Bom, o pai da Baby fica decepcionado com ela por ter mentido e diz pra ela ficar longe daquelas pessoas. Então a Baby vai até o quarto do Johnny pedir desculpas pelo pai dela. O Johnny fala que não tem problema porque o pai dela conseguiu salvar a vida da Penny e que ele não é ninguém, não é nada, que tá acostumado a ser tratado assim, que as coisas são diferentes pra alguém como ele, que a qualquer momento ele pode voltar à miséria e que é assim que o mundo funciona. A Baby tenta argumentar que as coisas não precisam ser assim, e o Johnny fala que nunca conheceu alguém como a Baby, que tenta sempre ajudar as pessoas, que ela teve que ter muita coragem pra pedir ajuda ao pai dela, e que parece que ela não tem medo de nada. A Baby explica que, na verdade, ao contrário do que ele pensa, ela tem muito medo. Medo do que ela viu, do que ela ouviu, e principalmente ela tem medo de que quando ela for embora, nunca mais consiga sentir por alguém o que ela sente pelo Johnny. Então ela pede pra ele dançar com ela, os dois dançam e por iniciativa da Baby, os dois acabam passando a noite juntos. E esse momento do filme é crucial porque representa a virada definitiva da Baby. O pai dela mandou ela ficar longe dessas pessoas e o que ela faz? Vai direto pro quarto do Johnny e não só isso, mas ela escolhe ativamente ficar com ele em todos os sentidos. Isso não é só um ato de rebeldia. Essa é uma cena que marca o rompimento final dela com a obediência cega ao pai. É uma afirmação da autonomia dela. Até então, a Baby viveu de acordo com as regras e expectativas do pai, mas agora ela tá decidindo sozinha o que ela quer e quem ela quer, e não é mais o pai que define o que é certo ou errado pra ela. No outro dia, o pai da Baby fala pra família que eles vão embora do resort mais cedo, só que a esposa dele acha estranho porque eles pagaram por mais dias, e a Lisa pede pra eles ficarem porque ela quer se apresentar no show de talentos que vai encerrar a temporada no resort. Então o pai da Baby, que não quer contar pra família o verdadeiro motivo dele querer ir embora, acaba cedendo. Depois disso, a Baby vai visitar a Penny pra ver como ela tá. O Johnny aparece por lá, a Penny conta que o pai da Baby disse que vai ficar tudo bem com ela e que ela ainda vai poder ter filhos se ela quiser. A Baby fica feliz pela Penny e depois que ela sai, a Penny, que percebeu uma troca de olhares, um climinha entre o Johnny e a Baby, dá uma bronca nele porque ela tem medo deles perderem o emprego se alguém descobrir que ele tem alguma coisa com a Baby. A Baby e o Johnny continuam se encontrando e ela pergunta pra ele se ele já ficou com muitas mulheres e o Johnny conta que as mulheres ricas que frequentam o resort procuram ele pra uma diversão momentânea e depois que acaba, elas vão embora. A Baby até questiona se ele usa essas mulheres, mas o Johnny explica pra ela que na verdade são elas que usam ele. À noite, a Lisa, que tá toda apaixonada por aquele idiota do Robbie, inclusive achando que um dia eles vão se casar, conta pra Baby que decidiu ter a sua primeira noite com ele. A Baby até tenta aconselhar a irmã, dizendo que ela deveria fazer isso com quem ela
ama de verdade, mas a Lisa acha que a Baby só tá dizendo aquilo porque ela tá com inveja, porque o pai delas tá dando mais atenção pra ela do que pra Baby. E isso por quê? Porque desde que o pai delas descobriu que a Baby mentiu, ele realmente se afastou dela e se aproximou mais da outra filha. No outro dia, o Johnny e a Baby estão dançando/namorando na sala de dança, quando aquele chato do Neil chega pra falar com o Johnny. Os dois fingem que a Baby tava tendo uma aula de dança e o Neil conversa com o Johnny sobre o show final do resort, que ele teve uma ideia nova, que ele quer que o Johnny e a Penny façam uma coisa diferente dessa vez. Então o Johnny fica empolgado e tenta dar uma sugestão sobre algo novo que ele aprendeu, mas o Neil não deixa nem ele terminar de falar e conta que a tal ideia super diferente dele, na verdade, era só pra o Johnny e a Penny substituírem a dança que eles fazem por uma outra dança que eles já apresentam ali no resort. E o Neil ainda ameaça o Johnny, dizendo que, se ele quiser, ele pode até fazer o mesmo número de sempre, só que daí, no próximo ano, eles vão encontrar alguém que realmente queira trabalhar ali. A Baby questiona o Johnny sobre o porquê dele deixar o Neil falar daquele jeito com ele, e que ele deveria se impor, se fazer ser ouvido. Então o Johnny explica pra ela que os ricos não escutam gente como ele e que ele não pode fazer nada porque ele precisa do emprego pra viver. Bom, enquanto eles estão caminhando, a Baby vê o pai dela, a irmã e aquele canalha do Rob juntos, então ela faz o Johnny se abaixar para que eles não vejam os dois. Só que o Johnny fica meio triste porque ele queria que a Baby contasse pro pai dela que eles estão namorando. Ele até faz um paralelo com o que ela disse sobre se impor e enfrentar o chefe dele, com ela não enfrentando o pai pra assumir o relacionamento deles. Mais tarde, a Baby vai procurar o Johnny pra se desculpar, e aí o Rob aparece, vê os dois juntos e provoca eles dizendo que também é bom daquilo que o Johnny tem a oferecer. O Johnny perde a cabeça, né, porque o Rob é um idiota, fez o que fez com a Penny e ainda fica de gracinha. E os dois acabam brigando. No outro dia, a Baby tá ajudando a preparar o palco pro show de talentos quando ela presencia o que o Johnny falou pra ela sobre as mulheres ricas de lá usarem ele. A esposa de um cara rico vai até o Johnny, diz que aquela é a última noite que ela passa com o marido porque depois ele vai estar ocupado e que ela tem planos pra ficar com o Johnny. Então ela vai até o marido e pede pra ele pagar o Johnny pra dar aulas de dança pra ela, quando na verdade esse dinheiro é só pra ele passar a noite com ela. Só que como o Johnny agora tá com a Baby, e ele sabe o que essa mulher tá querendo, ele recusa o dinheiro dizendo pro marido dela que tá muito ocupado ensaiando pra apresentação final. A Lisa conta pra Baby que à noite ela pretende fazer uma visitinha surpresa ao quarto do Rob pra eles ficarem juntos, mas quando anoitece e ela vai até o quarto dele, o Rob tá na cama com aquela mulher casada que queria ficar com o Johnny e não tinha fechadura nas portas dos quartos dos funcionários, porque tinha uma toalha na maçaneta e suponho eu que era pra sinalizar que ele tava com alguém no quarto. Ou então Rob não trancou a porta, porque a Lisa consegue entrar muito fácil no quarto dele. No outro dia, o dono do resort tá tomando café da manhã com a família da Baby e conta que ele pretende demitir o Johnny porque a carteira do marido daquela mulher rica sumiu e ele e o Neil têm certeza de que foi o Johnny quem roubou, porque outra carteira sumiu no outro hotel deles no dia da apresentação do Johnny e porque a mulher do cara disse que viu o Johnny perto da mesa do marido dela. Mas, na verdade, ela só disse isso porque quando ela estava saindo do quarto do Rob de manhã, ela viu a Baby saindo do quarto do Johnny e quis prejudicar ele. Bom, a Baby tenta falar pra eles que o Johnny não faria isso. Ela até fala que já que sumiu uma outra carteira no outro hotel, talvez tenha sido um casal de idosos que ela viu por lá, aquele casal que ela e o Johnny viram depois da apresentação deles. O pai dela a repreende dizendo que ela não pode acusar gente inocente, então a Baby conta ali na frente de todos, da família dela, dos donos do hotel, que ela sabe que não foi o Johnny quem pegou a carteira porque ela passou a noite com ele no quarto dele. O pai da Baby fica decepcionado, então ela vai conversar com ele, pede desculpas por ter mentido e fala que, de certa forma, ele também mentiu pra ela, quando disse que todos mereciam justiça, mas que aparentemente isso só servia pra pessoas do nível dele. E que ele queria que ela melhorasse o mundo, mas só se fosse do jeito dele, se casando com algum universitário de Harvard e estudando economia, ou seja, basicamente se ela seguisse a vida que ele planejou para ela. E ela também fala pro pai dela que tem muitas coisas sobre ela que são diferentes do que ele imagina, e que se ele ama ela de verdade, tem que amar ela como ela é. Então os dois começam a chorar, e a Baby deixa ele sozinho. O mais importante aqui é que depois de tudo que aconteceu, a iniciativa de conversar com o pai
parte dela. Ele tá decepcionado e magoado, mas é ela quem vai até ele. Porque ela quer resolver a situação, quer ser entendida, quer que ele a enxergue de verdade. Bom, mesmo com a Baby tendo contado que o Johnny estava com ela e com eles descobrindo que o casal de idosos eram os verdadeiros culpados e eram foragidos procurados pela polícia, o dono do resort demite o Johnny pelo fato dele ter um relacionamento com a Baby. Quando a Baby descobre isso, ela tem um choque de realidade porque ela acreditava na justiça. Ela acreditava que as coisas poderiam ser diferentes e ela fica muito chateada achando que tudo foi em vão e que o Johnny estava certo quando ele disse para ela que não dava para vencer e que a vida era daquele jeito para pessoas como ele. O Johnny tenta consolar ela dizendo que na verdade nada foi em vão, porque nunca ninguém tinha feito algo assim por ele. Depois disso, o Johnny tenta conversar com o pai da Baby para tentar fazer ele ficar de bem com a filha, só que o pai da Baby fica super irritado porque ele ainda acha que foi o Johnny quem engravidou a Penny e que foi ele quem mandou ela interromper a gravidez, colocando a vida dela em risco. E quando ele diz essas coisas pro Johnny, o Johnny simplesmente vai embora indignado. Mas, pelo amor de Deus, né, Johnny? Quando alguém te acusa de algo, você tem que falar que não foi você. Só sair indignado não quer dizer muita coisa se a outra pessoa não sabe que você saiu indignado, porque aquilo que ela disse não era verdade. Bom, o Johnny se despede da Baby e vai embora. Mas, à noite, quando tá acontecendo o tal show final, a irmã da Baby e outras pessoas estão se apresentando. O pai da Baby vai falar com o Robbie, entrega uma carta de recomendação para a faculdade, eu acho. E o Robbie agradece ele por ter cuidado da Penny e fala que ela era uma qualquer. E o pai da Baby descobre que o Johnny nunca teve nada com a Penny e que o verdadeiro responsável por aquela situação era o Robbie, o cara com quem ele estava andando para cima e para baixo. Então, o Johnny aparece, vai até a mesa da família da Baby e fala a frase mais famosa desse filme, que é: ninguém coloca a Baby no canto. Leva ela até o palco, interrompe a apresentação, faz um discurso elogiando a Baby, falando que ela ensinou a ele o tipo de pessoa que ele quer ser e que eles vão dançar. Então vem a cena mais icônica do filme, que é a cena da dança final. Eles dançam, a Baby consegue saltar, todo mundo começa a dançar também. O pai da Baby vai falar com eles, pede desculpas pro Johnny e faz as pazes com a filha dele, dizendo que ela estava muito bem lá no palco. E o pai dela finalmente entendeu que a filha dele cresceu. O Johnny e a Baby voltam a dançar e o filme acaba. Bom, no fim, Dirty Dancing não é sobre dança. É um filme escrito e produzido por duas mulheres sobre uma jovem que descobre a sua voz, sobre mulheres que se ajudam. A Baby não sente ciúmes da Penny por ser próxima do Johnny. Ela não julga a situação da Penny, nem o pai dela julga a Penny. A Baby começa o filme idealizando o pai e vendo o mundo de uma maneira preto no branco, mas ao longo da história ela aprende que a realidade é mais complexa. Ela aprende a tomar suas próprias decisões e a questionar o que sempre lhe foi ensinado. E além disso, a Baby tem a capacidade de lidar com situações desconfortáveis e difíceis com maturidade, como quando ela enfrenta a desaprovação do pai dela ao revelar que continuou vendo Johnny. E apesar do filme retratar o despertar sexual da Baby, em nenhum momento ela é sexualizada. Aliás, nem ela, nem nenhuma outra personagem. Esse é um filme que teve o roteiro recusado 42 vezes e que, em plena década de 80, teve a coragem de falar sobre aborto sem julgamentos morais, que mostrou uma protagonista feminina crescendo, errando, aprendendo e se tornando dona do próprio corpo e destino. Se você estiver interessado em descobrir mais detalhes sobre a produção de Dirty Dancing, você pode assistir o primeiro episódio da série documental Filmes que Marcaram Época da Netflix. E aí, o que vocês acham desse filme? O que você acha que aconteceria se um filme como Dirty Dancing fosse lançado hoje em dia? Ah, e só uma coisinha aleatória, que não tem nada a ver, o Harry Styles e a Taylor Swift já fizeram esse passo do salto lá no finalzinho de 2012. E se você gostou do meu vídeo, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar, se inscrever, me contar o que você achou aqui nos comentários e até a próxima!